Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. São as histórias que a vida escreveu. E eu espero a sua carta, eu espero a sua história para poder também narrá-la aqui no nosso canal. É Carta Saudade, Eli Correia, @gmail.com. Mande, envie para esse e-mail a sua história. Carta Saudade, Eli Correia, @gmail.com. Dê aquele like, faça aquele joinha e se inscreva no nosso canal, o Canal da Saudade. E antes de mais uma história de saudade, uma mensagem para você refletir. Quem realmente te ama não tem medo de te assumir. Pense nisso. E agora, no canal YouTube, o resultado de uma traição. Eu tive um relacionamento de 32 anos. Eu me chamo Silvia Regina. Moro em Sorocaba. Eu amava meu esposo e ele também me amava. Tivemos um casal de filhos, hoje com 24 anos o Henrique e 21 anos a Flávia. Nossa vida de casados era uma bênção. Não tínhamos emprego, muito menos dinheiro, quando nos casamos. E as bênçãos de Deus começaram aí e ganhamos tudo. Inclusive, já na semana do nosso casamento, fomos chamados para trabalhar. No primeiro ano de casamento, ganhamos uma casa dos pais dele, já passada em nosso nome. 3 anos depois, ele foi demitido, numa demissão em massa que houve lá na empresa. E montamos um comércio de entretenimento. Eu era quem tomava conta de tudo, da casa, dos filhos, inclusive do dinheiro. Ele apenas trabalhava e como trabalhava. E a nossa vida financeira só melhorava. Eu não era, como nunca fui, egoísta. Mas como na minha adolescência e mocidade eu só trabalhava e não via a cor do dinheiro, sabia muito bem como economizar. Eu queria crescer financeiramente. E o melhor, conseguimos. Passamos a ter uma rede de locadoras, de games, de jogos, que não conseguimos contar nos dedos das mãos e nem dos pés o número de unidades. Portanto, tínhamos vários imóveis, vários carros, motos e outros comércios. E vou ser sincera, muito dinheiro no banco. Nessa época, só para se ter ideia, eu tinha empregada doméstica, eu tinha babá, eu tinha vários outros funcionários. Porém, eu fazia questão de separar 2 horas do dia para eu ir para casa, fazer o almoço e almoçarmos juntos. Isso era sagrado. Eu deixava tudo o que eu estava fazendo para ir para casa, preparar o almoço e almoçarmos juntos. E um dia, fazendo o almoço, conversando com ele e minha empregada, o telefone dele tocou, o celular dele tocou. Ele geralmente atendia ali mesmo, na minha frente, no lugar que tivesse. Porém, nesse dia, ele saiu e foi para a sala de estar e lá se sentou de uma forma que ele não costumava se sentar. Eu, da cozinha, eu observei, primeiro, todas as ligações que aconteciam, ele atendia na minha frente, na frente de mim. Agora, por que essa ligação ele sai de fininho e vai para a sala de estar? Aquilo me deu um start. Quando ele voltou da sala para a cozinha, eu perguntei quem era, amor. E ele falou que era uma cliente chamada Helena. Eu ouvi naturalmente, porque realmente nós tínhamos muitas clientes. Nós tínhamos clientes mulheres, muitas mesmo, mas eu não sei por que aquilo ficou na minha mente. Aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Aquilo martelou, ficou martelando por muito tempo aqui na minha cabeça o jeito dele sair de fininho, a maneira que ele sentou lá no sofá na sala de estar. Você conhece o homem com quem você é casada. Você conhece as maneiras, os jeitos, e não foi uma coisa natural aquilo que ele fez. Então,
Eu que sou muito religiosa, sou cristã, e ouço com muita atenção e obediência a palavra de Deus quando é dada na igreja. E naquela noite, o Senhor deu a palavra. A palavra tinha o endereço certo. Era para mim. Era comigo. Me deu uma tremedeira nas pernas. Me deu uma tremedeira que ali mesmo na igreja eu comecei a chorar. A palavra que o Senhor deu naquela noite foi para mim. A palavra dizia que um casamento desfazer-se-á. Um casamento irá se desfazer. Um casamento irá acabar. Nessa hora, sabe quando é para você a palavra? Eu cheguei em casa e eu falei para ele. Eu o comuniquei. Eu disse a ele: olha, amor, lá na igreja, lá no culto, quando o Senhor falou, ele falou que um casamento irá acabar, que um casamento irá se desfazer. Eu tenho impressão que é o nosso. Ele não deu ouvidos. Ele fez de conta que nem escutou. Nesse mesmo mês, eu perdi uma tia. Nos meses subsequentes, eu fui perdendo um ente querido por mês. O último foi o meu pai. Ao todo, foram 5 enterros, um por mês. E a partir daí, ele começou a sair e a voltar tarde da noite. Quando não, de madrugada. Eu não ouvia mais, porque estava cansada de tanto trabalho. E ele chegava tarde da noite, de madrugada, não dava nem para vê-lo, não dava nem para a gente conversar. Chegou o tempo em que ele chegava em casa junto com a empregada. Foi quando então, diante dessa situação caótica, eu pedi o divórcio e disse para ele: sinto em lhe dizer, você não cumpre mais o papel de chefe de família. Você não cumpre mais o papel de pai e muito menos de marido. Ele derramou apenas um pingo de lágrima do olho direito. Até hoje eu lembro. Ele ouviu eu falando de maneira assim, sabe, quando você fala de maneira decidida, de maneira firme. Ele derramou apenas um pingo de lágrima do olho direito. Somente isso. Eu levantei e passei a dar andamento na papelada, gastando todo o dinheiro que estava guardado para lhe dar um carro, um T-Cross que tanto ele queria. Era um presente que eu ia dar para ele. Eu estava guardando aquele dinheiro para isso. Só sei que esse dinheiro eu usei para pagar o nosso divórcio. Eu emagreci 40 quilos em 4 meses. Vocês podem até não acreditar. Eu emagreci 40 quilos em 4 meses. Eu fiquei pele e osso. Meus filhos muitas vezes brincavam, pegando assim, sabe, a pelanca do meu quadril, da minha barriga, e brincavam: nossa mãe, tá sobrando pele, tá sobrando carne, né? Na verdade não era carne, era pele mesmo. E os meus ossos machucavam muitas vezes os meus filhos, porque era puro osso mesmo. Eu sofri demais. Ainda houve um agravante. Nesse ano, ele contratou só mulheres para trabalhar, sendo que até então eram só homens. E tudo estava dando certo, tudo dava certo. Agora não, ele mandou todos os homens embora e só contratou mulheres. Quando tomei conta da loja matriz, percebi que a funcionária nos roubava. Foi quando eu me dei conta, o rombo estava imenso. Quando um amigo nosso veio me dizer que meu marido disse a ele que queria que eu me ferrasse e que sabia que a minha funcionária me roubava, mas não iria fazer nada e queria mesmo que eu me danasse, eu fiquei sem chão, porque ele não pensou em nem um minuto nos seus filhos. Eu poderia ter o meu problema com ele, nós poderíamos ter os nossos problemas, mas e os nossos filhos? Já estava me tratando com um psiquiatra, tomando 6 tipos de remédios diferentes, tarja preta, vermelha. Fui me recuperando quando o Senhor na palavra me disse: volte com teu esposo, pois é o meu tempo.
Eu estranhei a palavra me dizer isso. Eu estranhei, mas obedeci. E o sentimento voltou, creio, pela obediência. Obediência minha à palavra de Deus. Eu só sei que 5 meses depois, pedi para ele me trazer algo do supermercado, já que ele passaria na frente do supermercado. E ele me mandou tomar naquele lugar. Vá tomar, e me mandou realmente tomar naquele lugar. Eu fiquei chocada. Ali acabou o meu casamento, agora de verdade. E toda a paixão que eu sentia por ele também terminou ali. Quer dizer, vá tomar no... Nossas lojas foram fechando uma a uma, pois eu sozinha não tinha cabeça para administrar. E hoje eu passo por muitas dificuldades financeiras. E inclusive tenho que dar conta também da revolta dos meus filhos. Meus filhos são pessoas revoltadas. Se passaram 7 anos. Eu ia trabalhar junto com os meus filhos enquanto ele só comia e dormia na rede, que ficava na casa de frente para o meu comércio. Ele acabou alugando uma casa em frente ao comércio. Um dia, mais uma vez, na igreja, o Senhor disse: você tem 2 mãos para trabalhar, mas todos os dias você anda de cabeça baixa. Você precisa levantar e agir com as 2 mãos na sua vida. Trabalhar, levantar a cabeça, agir. A palavra foi para mim mais uma vez, e eu fiz isso. Meu divórcio era litigioso. Demoraria uns 10 anos para se resolver. Angustiada, fui à igreja e pedi uma resposta ao Senhor. E ele me disse: mudarei o sistema para te beneficiar. O papel que está por baixo, colocarei em cima. E isso era o mês de dezembro. Dezembro de 2014. Guardei para mim esta palavra. E em janeiro de 2015, a minha advogada me liga na semana do meu aniversário e diz: o juiz julgou, sentenciou e assinou o seu divórcio. Eu quase desmaiei. O divórcio, que demoraria uns 10 anos, acabou em 10 meses. Um presente de Deus na minha vida. E a partir daí, a vida dele foi de mal a pior. Ele foi morar numa das nossas casas, mas convivia com ratos, baratas, de todos os tamanhos, triste demais. Comecei a me preocupar com a sua saúde, que piorava a cada dia, e pedia a Deus para que preparasse uma esposa para ele, que cuidasse dele como eu cuidava. Porque eu agora não queria mais nada com ele. Realmente o amor acabou, a paixão terminou, mas também não queria que ele ficasse desamparado. Queria que Deus preparasse uma mulher para ele, cuidar dele. Ele pedia para voltar constantemente, mas eu sempre tive os meus valores. E até que em abril de 2019 eu disse a ele que nada mais existia entre nós, que ele não alimentasse nenhuma esperança de voltar, porque eu não voltaria nunca, jamais. Que ele seguisse a vida dele e eu seguiria a minha. E essa é a conclusão. Triste fim de uma história de amor com traição. Porque aquela tal cliente que ele disse que se chamava Helena, na verdade era sua amante. Uma triste história de amor. Um triste fim de uma história de amor. Uma história que acabou, fez o homem perder toda a razão, toda a cabeça, por causa de uma traição. Quando uma mulher mexe com a cabeça de um homem, quando a mulher descabeça o homem, foi o que aconteceu com meu marido. E foi o que aconteceu e o que fez essa mulher chamada Helena. Eu sou Silvia Regina, aqui de Sorocaba. Essa é a minha história, história que a vida escreveu. Que saudade de você! O resultado de uma traição. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.